Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ao verso 11. Hoje nós finalmente entramos no capítulo 3 de Atos, só que a gente vai ler só até o verso 11, porque aqui está dividido em cinco características aqui. Então, do 3 ao 11, e quarta-feira que vem nós lemos de 12 ao 25. A gente vai dividir esse estudo, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, né? E se a igreja ela prestasse mais atenção em Atos dos Apóstolos, ela não seria tão medíocre e tão pedinte, porque nós temos uma igreja hoje, né, do século XXI, medíocre. O que é uma igreja medíocre, irmão? Tudo que você for fazer, você já reparou que tudo que a igreja quer fazer culturalmente, ela pede ajuda para o Estado, prefeitura, empresários. É uma igreja medíocre. Você não vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Você não vai ver em nenhum momento em Atos dos Apóstolos um político chegando lá e pregar para a igreja. Você não vai ver deputado, vereador metido com a religião. Não tem isso. A forcinha humana, não tem. Então, a igreja ela ficou medíocre e ficou uma igreja pedinte. Ficar pedindo coisa para os outros. Então, se a igreja que era para ter o poder e que era para depender exclusivamente de Jesus, hoje, infelizmente, muitas igrejas elas dependem exclusivamente de CNPJ e estatuto. Tem muitas igrejas que não tem CNPJ, tem estatuto. O que é estatuto? Com o estatuto eu posso abrir uma obra social com o nome da igreja. Aí eu posso ganhar dinheiro do governo, trabalhando com obra social. Aí eu coloco o nome da igreja e coloco o nome do estatuto. Então, além de eu ter o dízimo da igreja, eu ainda tenho uma ajuda do governo. Aí, como eu tenho essa porta aberta do governo, eu sou obrigado a oferecer o meu púlpito para quem for se candidatar ou fazer alguma coisa. Eu sou obrigado a abrir a porta aberta, porque eu recebo valores lá. Tem lei para isso, né? E a gente descobriu isso depois que a gente veio entrar no CNPJ, irmão. Estava contabilizando, tanta gente esquisita dando mensagem para mim, querendo vender serviço de obras. Queria que a gente transforme a igreja num estatuto para ganhar capital, dinheiro, para fazer a obra. Será que vocês estão me entendendo? Né? Se vocês quiserem, depois eu mostro no celular. Todo dia alguém diferente mandando mensagem ligada a alguma coisa desse gênero. Aí quando você lê Atos Apóstolos, você leva um choque. Por quê? Porque é um choque cultural. Porque o nosso Brasil, o brasileiro, ele quer dar um jeitinho para tudo. Até uma forcinha para Jesus, em alguns casos. E quando a gente entra na realidade de Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja primitiva, a igreja exclusiva de Jesus não tem nada a ver com a igreja que nós vivemos hoje, né? Nós tentamos até, mas é difícil, não, porque a gente tem muitos vícios, e eu vou explicar isso no decorrer. Então, Atos 3, 1 ao 11. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos continuam. Pedro, lá no capítulo 3, no verso 1. Pedro e João estavam subindo juntos para o templo. Era a hora da oração, a hora nona. 2. E era pedido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem um esmola. Pedro, com João, entrando nos olhos dele, disse: Olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo
os seus pés e o tornozelo se afinaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Isso é 11, até 11. A minha versão que eu te dei. A versão da linguagem de hoje diz: o paralítico que foi curado agarrou-se a Pedro e João, enquanto todos corriam em direção a eles para o pórtico de Salomão, como ficaram admirados. Né? Então, a gente vai ver 5 tópicos aqui que a gente deve considerar nesse primeiro milagre. Esse aqui praticamente é o primeiro milagre que acontece com a igreja. A primeira manifestação da igreja é o primeiro milagre. Né? Depois de nós vermos ali o batismo com o Espírito Santo, aqui a gente vê o primeiro milagre. Então a primeira coisa aqui é a intenção de Pedro e João. Verso 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo. Era a hora da oração, a hora nona. A hora nona é às 15 horas, 3 horas da tarde. Ou seja, qual que é a intenção de Pedro? Orar. Pedro não saiu com a intenção o João disse: vamos lá, tá vendo aquele cara lá na porta lá? Hoje nós vamos lá e nós vamos curar ele. Não, ele simplesmente disse: vamos lá, vamos buscar. Então, primeiro ponto aqui, Pedro lá em Atos 2, ele ganha 3.000 almas, né? Fora mulheres e crianças, e ao invés de Pedro ir discipular, Pedro vai para o templo na hora nona orar. Ele ainda está nas raízes, como é difícil a gente soltar as raízes, né? Então, os 2 apóstolos estavam indo ao templo para se encontrar, né, com os outros cristãos, ou até e se misturarem com os judeus, que eram devotos e participavam das orações do templo. Aparentemente, eles não tinham nenhum plano ou intenção de realizar qualquer cura e milagre. Ou seja, a igreja, ela tem uma missão. Qual que é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Orar? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Abre Mateus 16:15. Vamos ver qual é a missão da igreja. Mateus o quê? Marcos. Marcos. É que Mateus também tem, mas vamos abrir o Marcos, que é mais conhecido. Mas quando a igreja é grande, Já? Vamos lá. Ele disse: vamos pegar no original, tá? Marcos 16:15. Vamos pegar no original. No original não é ide, é inde. Então vamos pegar como se fosse original. O verso 14, né? 16:14, para a gente entender o contexto aqui, ó. No 14. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes no rosto a sua incredulidade, a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já o ressuscitado. E disse-lhe, né? Ide, ou indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais
seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás mal sobre. Imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com que se seguiram. Ou seja, aí, qual é a missão da igreja? Pregar a palavra. Mas qual é a confirmação que a palavra é eficaz? Que? As pessoas se arrependerem, forem batizadas e a afirmação dos sinais. Sinais. Vamos. O sinal é a confirmação. O sinal é a confirmação que o evangelho é verdadeiro e está sendo pregado. Se eu estou num ambiente que não tem cura, não tem milagre, eu prego milagre, mas eu não vivo, então não é o evangelho que está sendo pregado. Não tem evangelho sendo pregado. Tem que ter, irmãos. E esses sinais o acompanharão. Os que creem. Então, você creu. Se você crê de verdade, se você vive de verdade, lembra lá de João 15, 16, 15, 6, 7, 8. Se minha palavra estiver em vós, olha lá, vamos para João, para nós entendermos certinho. João, à frente ali, a videira verdadeira. João 15. João 15, 6. João 15, 6. Todo mundo achou? Olha, presta atenção. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. 5, 4, não, 4 não. É do 4 a seguir. 15, verso 4. Diz assim, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem lançam no fogo e ardem. Agora 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Por que vai ser feito? 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos. Ou seja, eu só sou discípulo de verdade quando eu prego e a glória de Deus se manifesta com curas e sinais. E não é cura, Deus curou do coração, igual a religião ensinou para nós, né? Quantos eventos a gente participou, o pessoal rodava, chorava, na segunda-feira, o marido espancando a mulher em casa, a que estava falando língua, fazendo fofoca da vizinha. É só movimento, irmão. E a igreja continua, por isso que eu digo que a igreja virou medíocre, ficou pedinte, porque a igreja verdadeira, ela tem poder, e não é um pedido, é uma ordem. Você tem que dar fruto, você tem que botar a mão, tem que orar, a pessoa tem que ser curada. Pastor, e por que eu oro e não deu certo? Porque, biblicamente, eu só vou viver algo bíblico se eu entender. Se eu não entender, eu não desfruto, eu só desfruto aquilo que eu entendo. Se eu não entender, porque, irmãos, olha a visão hoje, a visão evangélica é essa: eu vou para a igreja para quê? Ser abençoado.
E ao contrário, a Bíblia não diz que você tem que vir para a igreja para abençoar, você tem que vir para a igreja para morrer. João 5,25. Haverá um tempo que já chegou, que somente os mortos ouvirão a voz de Deus, e esses viverão. Então eu tenho que estar morto para o mundo. Irmãos, eu não posso estar com meu coração contaminado com pimpinha, com vizinho, pimpinha com pai, pimpinha com mãe, pimpinha com cunhado, cunhada, filho, cachorro, papagaio. Não pode, porque se essas coisas entrarem no teu coração, tu já se lascou. O diabo já te pegou. Então, quando o camarada vai bater cabeça lá fora para espírito imundo, irmãos, os caras se consagram de uma forma lá, eles fazem lá 2, 3 meses de jejum no escuro, tomando sangue de animal. Os caras se sujeitam. E os caras não param de sacrificar, de gastar dinheiro, 10, 15 mil, enquanto não receber aquilo que foi prometido a eles. E olha como a gente não, né? Lá fora, né? A igreja do século XXI, que se diz igreja, é frouxa. Os caras não conseguem fazer uma campanha de 12 dias, cara. Os caras não conseguem ir num culto de ensino. Mas domingo está aqui chorando. Mas não tem que ser pela palavra. Não entende que nós temos que crescer pela graça, pelo conhecimento. Crescer em graça e conhecimento, né? Então, eu ainda dou conta que nós estamos caminhando ainda, vai fazer 3 anos ainda, então tem muita coisa para amadurecer. Então, nós temos que entender, pastor, então quer dizer que eu fiquei esse tempo todo na igreja e não aprendi. Irmãos, os discípulos ficaram com Jesus por 3 anos e meio e não aprenderam nada. Olha os discípulos de Jesus, Jesus andou 3 anos e meio, Pedro não entendeu o chamado dele. Pedro não entendeu nem depois que Jesus ressuscitou. Pedro vai ficar madurinho, irmão, lá por Atos 18 que você vai ver um Pedro maduro. Até lá, não tem Pedro maduro. A gente vai ver um Pedro ali mais errando do que acertando. Tiago também. Só que olha que interessante. A igreja, irmão, que ela está alicerçada, que ela entendeu quando Jesus disse, olha, estou enviando vocês e em meu nome vocês vão curar. Então, quando o Senhor Jesus deu uma ordem, a primeira coisa que Pedro entendeu, que ele recebeu algo, que eles tinham algo e eles carregavam algo. Ou seja, eu não posso ter espírito de dúvida. Se você tiver espírito de dúvida, já perdeu a tua bênção. Espírito de dúvida é do diabo. 3 coisas que faz você perder uma batalha na tua vida. Espírito de dúvida, medo e timidez. São 3 coisas. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Medo vem de covardes. Covardes também é o segundo da lista. Não fica fora. Tímidos, covardes. Porque o covarde, ele também faz parte do reino de Deus. Então, Satanás, ele não pode tocar em você, mas ele pode colocar o que você? Medo. Ele pode colocar o que você? Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 6, versos 10 ao 14, colocai lá as armaduras de Deus, e o que é para botar? Capacete do quê? Da salvação. Você tem certeza da tua salvação? Tem. Então não adianta de ter certeza da salvação se você tem dúvida das outras coisas. Irmão, quem é salvo tem certeza para que foi chamado. Então nós temos que entender que Pedro e João foram para o templo com a intenção de orar, mas eles sabiam que eles carregavam algo. Aí você vai ver que a maioria das curas de Pedro, de Paulo, você vai ver que nada foi planejado. A gente vai ver que Pedro vai curar, além do coxo, né? A gente viu ali, eles não tinham um plano, eles foram lá para orar, encontraram o camarada e Pedro curou o camarada, né? Pedro puxou o cara ainda, o cara não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Depois lá na frente, acho que é Atos 4, a gente vai ver a cura de Enéas. Pedro curou Enéas, um paralítico que estava na cama há 8 anos, lá em Líbano. Mas Pedro foi lá para visitar, nem sabia que era paralítico lá. Quando chegou lá, aquele cara ficou sabendo que era paralítico. Outra também, a ressurreição de Dorcas, né? Voltada. Pedro também, chegaram lá e falaram, a mulher era nosso braço direito aqui, Pedro. Nós precisamos dela, ela que fazia aqui os uniformes das mulheres, ela que preparava tudo. Aí Pedro fez o quê? Pedro não tirou assim a roupa do super-homem e disse assim, fica tranquilo que eu vou ressuscitar. Não. Pedro faz o quê?
sai todo mundo daqui e deixa só ele. E a Bíblia diz que Pedro se ajoelha, ele faz uma oração e pede para ela voltar. Pede para Deus trazer ela de volta. E ela ressuscita. Mas Pedro também não estava em casa tomando café e disse assim: acho que hoje vou ressuscitar um outro. Por quê? Porque tudo acontecia assim. A mesma coisa Paulo vai sair com Silas para orar. No caminho, uma jovem encontra ele e começa: esses homens aí estão falando a verdade, são homens de Deus. Aí Paulo: chega, em nome de Jesus, sai dela. Pum! Foi liberto o jovem. Foram presos por isso. Mas olha que interessante. Quando a gente não tem dúvida, amado, de quem nós somos em Cristo, as coisas acontecem. Deus vai te mostrar coisas, porque sabe que você não vai ter medo de entregar. Deus vai te usar para curar, porque é os que creem. Irmão, há uma grande diferença entre crer e ter fé. Se tu perguntar para o ímpio se ele tem fé em Deus, ele diz que tem, mas pergunta se ele crê em Jesus. Ele vai dizer que conhece Jesus, da Páscoa, que passa na Globo à tarde, aquele Jesus do olho azul que cai só um risquinho. Ele chora na frente lá. Aí depois acabou o filme, ele vai pro boteco tomar a cerveja dele. Mas tu perguntar para eles quem crê, ou seja, fé e crer são duas coisas diferentes. Então nós precisamos entender que nós temos que ter uma conexão de verdade. Quem nós somos em Cristo? Nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos jejuar, estar conectado e não desligar. Olha, eles oravam, eram tempos mais difíceis, irmãos. Hoje nós temos tudo mais fácil. Aquele tempo era mais difícil. Era tudo mais braçal, para caminhar longe. E eles tiravam tempo para orar 3 vezes ao dia. Oravam de manhã, meio-dia e à tarde. 3 vezes eles tiravam tempo. E a gente está na correria. Então às vezes tu pode estar lá, é teu horário do café, né? Para lá com a fazenda, vai ler um pouquinho a palavra, medita na palavra e vai fazer outras coisas. Né? Tá em casa, tá ali, bota lá, em vez de ficar escutando música, louvor é bom, irmão, mas às vezes é bom tu colocar lá a Bíblia em áudio, bota a Bíblia em áudio, porque quem cura, transforma e muda não é a música, não é o louvor, é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é pelo ouvir, não é muito pelo que você lê, é pelo que você ouve. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que, quem é discípulo de verdade, quem está preparado de verdade, ele vai se deparar a qualquer momento e para ele vai se tornar normal, né? Eu lembro que a gente estava em jejum alguns tempos atrás aí e eu fui para Elisângela, foi na Milhinho, a gente foi na Milhinho, aí fomos lá comprar nem tudo que era. Eu lembro que quando nós chegamos no caixa, a mulher virou, né? Estava sempre numa cadeira aqui já. Ela olhou para nós assim, ela já se torceu toda e caiu endemoniada. E eu, Elisandra, falei: bora. Vamos embora. Tá vendo? Por que não colocou no nome? Um negócio chamado intolerância religiosa, irmão. Se eu chego ali no meio de trabalho e falo: sai demônio, se a mulher é de alguma religião que adora demônio, arrumei confusão. Né? Então eu falei: não, deixa aí, vamos lá. Ele está preparado. Agora, se fosse na rua, era outros 500, mas no ambiente de trabalho, preocupado, né? Outro dia, uma pessoa passou mal, foi no terminal, né, gente? Ela te perguntou se podia orar. Eu queria retirar, né? Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim: posso orar por ela? Aí o meu falou assim: não, você vai pedir isso, vai pedir. Aí quando eu sentei no banco, você falou que orar nisso. Aí eu orei, pedi que está morto e pronto. Aí, é isso. Então a gente tem que estar preparado, irmão. A gente não pode se... Às vezes a pessoa teve um acidente, tu não precisa descer e lá botar a mão na cabeça, mas tu fala de longe, que o diabo te ouve, tu tem que falar de longe, filhos de morte saem em nome de Jesus. Não precisa lá, deixa comigo, em nome de Jesus, não comigo, de longe, repreende, Satanás, em nome de Jesus, sai agora. Né? Aquele dia que nós estávamos aqui no culto aqui, o cara no último banco lá, ninguém botou a mão nele, só apontei para ele, não sai em nome de Jesus. Só apontou. Mas você tem que entender que se você não crê que esses sinais vão te acompanhar, você vai se tornar a igreja do século XXI. Porque olha o que aconteceu, né? Sobre o templo ali. O templo era novo, não era o templo de Salomão, tá, irmãos? Era um novo templo construído
E recentemente, era muito belíssimo, no tempo, porque o templo de Salomão havia sido destruído pelo rei da Babilônia, né? Então foi construído sob a pressão da época de Esdras e Neemias. Lembra lá que Neemias e Esdras foram dois profetas contemporâneos lá? Neemias, ele foi com a ajuda do rei Dário, ele foi lá reconstruir o templo, né? Lembra que a gente tem uma frase que a gente fala bastante, né? Eis que estou numa grande obra, não posso parar, né? É a passagem de Neemias. Então é esse mesmo templo lá, né? O rei Dário. Contudo, era muito inferior a Salomão, né? E daquele que Ezequiel teve as visões lá, séculos depois, antes da vinda de Jesus. Então começaram as obras a substituir o templo e de magnífica estrutura, ainda estando sendo concluído quando os discípulos de Jesus passaram e se admiraram. Olha, Jesus, que templo bonito! Aí Jesus, olha, em 3 dias não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Está lá em Mateus 24, 12. Aí os fariseus falam, blasfêmia, como é que pode destruir o templo? Mas eles não estavam entendendo, né? Então, nós precisamos entender que existe uma expectativa, tá? Até aqui os irmãos entenderam, né? Que Pedro não foi com a intenção de curar e nem o coxo estava com a intenção de receber, porque ele está para ele era só mais um dia. Imagina, o cara está sentado aqui, na frente da porta do templo, né? Logo famosa porque era uma porta feita de bronze e ela ficava no morro de Jerusalém. Quando o sol batia, ela refletia a Jerusalém inteira. Por isso que é uma porta famosa. Então, os camaradas deixavam ele na porta do templo e ele ficava ali. Não entrava uma pessoa de cada vez. A porta do templo era enorme, era grande. Então passava 10, 15 pessoas ao mesmo tempo para uma adoração. Vocês já viram como é que funciona lá o Muro das Lamentações? Já viram tanto de gente que fica lá? Então, naquele tempo, era no templo. Então entrava assim, 5, 10, e ele ficava assim, procurando pessoas que pudessem. Então, esmola. Aí nisso, de longe, ele viu Pedro e João chegando, e ele começa assim, a dar uma esmola. Só que ele não dá bola. Se tu perceber na lição, ele não dá atenção para Pedro. Pedro para na frente dele, ele já tira o olho de Pedro, quando Pedro diz assim, eu não tenho ouro nem prata. Ele nem dá umas bolas para Pedro, ele continua dá ajuda. Ele está mais ou menos assim, né? Ricardo, deixa eu exemplo aqui. O Júlio está na minha frente aqui. O Júlio que é isso. O Júlio está na minha frente, vê o Pedrão. O Júlio é o Pedrão. Está na minha frente, Pedrão. Eu sou o cara, a resposta para mim vai me guardar, né? Vai esmola comigo. Eu estou aqui, né? Quando o Júlio disse para mim assim, não tem ouro nem prata, falou. Não tem ouro nem prata? Eu já perdi a visão dele, porque enquanto os dois pararam de conversar comigo, está entrando mais quantos? Mais gente. Então, se ele não tem ouro nem prata, eu me conheço, eu vou perder tempo com ele. Você não pode me ajudar. Ele continua. Só que daí, Pedro faz o quê? Pedro vem na frente dele e fala, olha para nós, ele disse, olha para mim. Olha para mim. Aí, eu voltei a olhar para ele vai ter dinheiro. Primeiro ele disse que não tinha nada, agora ele disse que tem dinheiro, ele não tem tanto. Então, aí ele fala, em nome de Jesus, levantando. A Bíblia diz que Pedrão pegou e puxou. Não sei se é tão... Se Pedro está muito forte. Então, esse é o desenho da situação. Era várias pessoas entrando. A partir do momento que Pedro e João disseram, eu não tenho nada, ele já desistiu já. Ele ficou aqui, me ajuda. Pedro falou, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas que tem me dou. Aí o texto continua dizendo, e Pedro pegando pela mão direita, o puxou e colocou de pé. Ou seja, ele nem entendeu por que ele estava sendo puxado. Por que ele está sendo puxado? Só que a Bíblia diz que ele só percebe quando ele consegue firmar os pés. Quando ele puxou, foi imediatamente. Vamos ler o texto provável. Foi imediatamente. Verso 7. E tomando pela sua mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aí o 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e soltando. Pouco exibido, cara. Então, enquanto estava sendo levantado, ele nem entendeu. O que esse cara está fazendo? Me puxando. A hora que ele ficou de pé, ele firmou os pés, ele correu, cara. Ai, que ver.
Aí tu vê os camaradas filmando hoje, o cara se levantou da cadeira de roda, anda para lá ver, aí o cara levanta da cadeira de roda, né, volta! O cara aqui, a mesma esse cara levantou, imagina essa vida inteira sem andar. Tu vai andar assim na frente de todo mundo. Uma cara parece que recebeu 5 pila para fazer isso só. Não, cara, se eu estou no cadeira de roda, o cara se levanta e anda, pulei, eu quero correr, eu vou testar a máquina se está funcionando. Ele fez, ele pulou e já saiu correndo, não saiu andando, saiu correndo junto com eles para dentro do templo. Aí imagina, ele entra no templo, como é que o povo está dentro do templo? Lembra da luta que eu pedi para vocês lembrar? Trazer à memória o muro da lamentação, porque ele sempre assim, o judeu fica assim, ele amarra aqui a Torá, né, que são os 5 livros da lei, no braço direito, com uma fita até embaixo do braço, para dizer que a palavra está perto do seu coração, ou eles amarram na testa para dizer que a palavra está na mente. Então isso fica assim. Aí imagina, aquele silêncio ali, e entra um cara pulando, glória, aleluia! Mas peraí, tem gente atrapalhando tudo, o que está acontecendo? Aí ele sabe, não é aquele cara que fica na porta do templo lá, que o templo era grande, irmão, não era igual ao de Salomão, mas era um templo grande. Imagina aquela galera lá, e ele um doido pulando lá, aleluia! Foi louvar a Deus, porque ele não conhecia quem era Jesus, porque se conhecesse quem era Jesus, tinha sido curado, porque Jesus também passou pelo templo, mas ele não conhecia Jesus. Então naquele tempo, então naquele momento ali, aquele povo, tudo o que está acontecendo? Aí eles falaram, esse cara estava na frente de esmola, aí alguém, porque foi um milagre tão esclarecedor, não foi aquele tipo de milagre assim, irmão, Deus te curou, cara, Deus te curou, amanhã tu vai ver, não tem umas curadas, viu? Deus manda te dizer que está te curando, não é, curou, né? Ó, Deus está te curando, amanhã tu pega ele. Não, ali foi instantâneo, e não tinha como as pessoas dizer não, tanto que depois você vai ver lá em Atos 4, eles vão ver lá, que lá eles vão dar testemunho do capítulo 3. Os próprios fariseus ímpios lá falam, não, mas realmente o cara foi curado lá. Realmente. Então, a expectativa do coxo, daquele cara ali, não era nenhuma. Por isso que eu volto a falar para os irmãos, queridos. Nós vivemos, por isso que eu comecei falando que a igreja do século XXI é medíocre. Porque ela bota a culpa em quem? Se não recebeu o milagre. Né? De quem é a culpa? A igreja do século XXI diz isso. Mas por que não conseguiu o milagre? Porque não teve fé, né? Porque não teve fé. Não. Está em pecado. Às vezes Deus não quer. Irmão, Deus não queria. O cara conhecia Jesus? Não. Mas por que estou falando? Até eu me coloco dentro, irmão. Porque às vezes a gente tem a obrigação de buscar para que a gente possa trazer os prodígios e sinais. É a nossa obrigação. Um casal missionário fez a casa de um colega nosso aqui, e eles foram visitar a casa dele, lá ele estava botando, né, que estava vindo, né, tal, parando no restaurante bem chique para almoçar, mas ele nem imaginava que tinha uma pessoa lá que era deficiente, né, botando testemunho. Aí eles almoçando, estavam três casais, mas um cara que estava fazendo eles. Aí ele falou, aqui não, o dono do apartamento. Aí eu chamaram o dono do cara bem grosso, tudo, chegou a atender eles, né? Então quer reclamar de alguma coisa? Os caras falaram, não, a gente quer elogiar, vocês, que vem atendido e tal. A gente queria a tua permissão para fazer uma oração aqui. Aí o cara, não nada contra, pode orar. Ele disse, não dá para chamar a tua família para participar da oração? Ele falou, só um dia eu vou chamar a esposa. Eu lá chamei a esposa. Aí ele disse, não quer chamar o restante da família? Aí o cara começou a orar. O dono do estabelecimento, você, meu filho é paralítico, ele está lá em cima e não pode descer. Aí o cara, você, podemos subir lá numa oração? Pode. Subiram nesse morável para curar. Tu vê, é um mesmo Deus, foi com quem Deus. Isso é igreja, isso é igreja. Um cara simples, ele veio ali, tomou um café com nós, conversou, olhava para diante dele. Exatamente isso. Isso é igreja. E Deus está procurando pessoas assim, amados, pessoas que queiram servir. Né? Por que alguns milagres, eu creio hoje que alguns milagres não acontecem na igreja por um motivo. Se o camarada só porque tem uma oratória já cobra 5 mil, imagina se ele levantar alguém da cadeira de roda. E se for filmado ainda, acabou. Agora é quem? Né? Mas
Deus conta comigo e com você. Então, o nosso tema, a nossa missão, a missão da igreja é, por aonde ela passar, causar transformação. É a missão da igreja, irmãos. Então, toda vez que eu estiver num ambiente e você vê um ambiente caluniado, comunado de pecado, um bairro que está sendo destruído, um bairro que não vai para frente, é porque nós não estamos sendo luz naquele lugar. Ou seja, a gente é só mais um. Lembra da igreja de Éfeso? Tinha igreja lá. O apóstolo Paulo entrou, viu que tudo na idolatria, na orgia. Aí deu 12 cabeças lá. Senhor. Aí ele disse: como é que você sabe que nós somos crentes? Ele falou: o Espírito que está em vós está comigo. Vocês são batizados no Espírito Santo? Aí ele disse: não, nunca ouviu falar. Aí Paulo entendeu: agora eu sei por que a igreja está desse jeito. Porque sem o Espírito Santo a igreja não pode fazer nada, irmão, nada. Então, nós lemos aqui em João 15, 7, 8, que ele fala ali, que sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado o Pai, que vós vai e dê fruto. Então, o Senhor, Ele faz questão. A maior alegria de Deus, cara, é olhar no céu em você, ver você colocar no paralítico e ele ser curado. É a maior alegria de Deus. E por que não acontece? Espírito de dúvida. Ânimo dobre. Irmão, quem tem ânimo dobre não sobe para o céu. Grave isso aí. O homem de ânimo dobre, ele não sobe para o céu. O que é ânimo dobre? É a pessoa que duvida do que Deus faz na vida dele. Tem hora que ele não sabe se vai para o céu ou não. Tem hora que ele não sabe se ele tem dom de curar ou não. Tem hora que ele não sabe se ele está falando em línguas mesmo ou não. Ânimo dobre. E a palavra de Deus diz que, vai escrever sobre o ânimo dobre. Ele fala assim: e você que tem ânimo dobre, olha, Deus se arrependa para que Deus tenha misericórdia de ti naquele dia. Porque vai dar ruim para ti. Porque se eu creio, logo eu não duvido, então eu tenho que crer. Imagina, irmão. Se eu tivesse fé na minha boca, a gente ia estar aqui hoje? Não. Eu ia me preocupar com o que os outros iam dizer, me preocupar com o que os outros iam pensar. O que a gente tem que entender é que, a partir do momento que você aceitou Jesus, a tua identidade morreu. Eu era o Fabiano, aceitei Jesus, agora vem a palavra irmão na frente. É o irmão Fabiano. Então minha reputação, lasca. O que importa é seguir o que Deus manda, o que os outros pensam. Estou nem aí. Então, enquanto você se preocupar com o que vão pensar de ti, eu não vou botar a mão, assim, Deus falou assim, se chega, né? Uma vez eu lembro que eu estava sentado no ônibus, aí com uma pessoa cega. Aí eu falei: meu Senhor, como eu queria ter o dom de cegar, Senhor, eu tu não olha por ela. Aí o Senhor Espírito Santo me cobrou: você está preocupado? Se eu não curar, né? Tu já perdeu isso. Você tem que ter fé. A Bíblia diz que o Evangelho, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder, irmão. Não é só palavra, não é só ganhar alma para Jesus, é manifestar os sinais. Então, segunda característica, a primeira característica que nós falamos aqui é a intenção de Pedro. Né? Qual é a intenção de Pedro? Pedro e João representam a igreja. Qual é a intenção da igreja? Apenas servir e lá orar. Não tinha intenção de curar, mas no caminho aconteceu. Segunda característica, expectativa do homem, do coxo, né? Havia um homem que nascera coxo, ele, lá no verso 5, né? Levava a porta do templo, chamado Formosa. E todos os dias ele era colocado ali. Então, assim como Pedro e João aparentemente não tinham intenção de realizar nenhum milagre, esse homem também não esperava um. A sua esperança era conseguir que alguns ali conseguissem dar dinheiro para ele, para apenas sobreviver. Como todos os outros, os deficientes também têm conta para pagar. Diferentemente dos outros, eles podem não ser capazes de trabalhar. A última coisa que esse homem esperava naquele dia era ser curado e deixar de ser deficiente. Cara, olha que doido isso. O cara saiu de casa achando que ia ser mais um dia de esmola. Ele ia sentar lá e ia pedir esmola.
Mas ele se encontrou com Pedro e João e a vida dele mudou. Ou seja, qual que é a visão para mim e para você? Para nós entendermos. Quando você for orar, querido, não seja mendigo. O que é oração de mendigo? Ai, Jesus, abre porta, abençoa. Não, fala, Senhor, aquilo faz de mim o que tu quer. Senhor, eu quero ser um vaso de valor. Faz de mim aí, né? Tem a música. Faz de mim um vaso de valor. Faz de mim um vaso, Senhor. Eu creio. Irmão, e faça. Se precisa de fazer, faça. Vai lá e faz. Senhor, me dá ousadia. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra diz que tem poder. Então eu quero crer nesse poder e eu quero ser usado. Essa deveria ser a nossa oração. Outro dia, há alguns anos atrás, antes da gente ser dirigente, como a gente era bastante itinerante, pregava fora, e eu sempre orava assim: Senhor, me usa para curar, me usa para libertar. Aí um dia o Senhor me deu um soco na boca do estômago, sabe aquele soco na boca do estômago? Um dia eu estava orando, na madrugada, Senhor, me usa. Aí o Senhor disse: em vez de te pedir para eu te usar, por que tu não pede para me conhecer? Porque muitos vão usar o meu nome e não me conhecem e não vão saber. Por que você não pede para me conhecer? E ele falou: filho, tu não me conhece. Você pensa que me conhece. Você é igual Jó, você me conhece só de ouvir, mas você não me conhece. Aí foi aonde as coisas começaram a mudar. Onde a gente entendeu: agora eu quero te conhecer. Agora eu não quero conhecer o Deus da Assembleia, não quero conhecer o Deus da religião, eu quero te conhecer na palavra. Aí as coisas começaram a mudar. O entendimento já é outro. Mas quando você conhece a Deus, querido, não é qualquer coisa que você ouve, você absorve. Não é qualquer caminho que você vai dizer amém. Não, Deus que eu conheço é assim. A palavra dele diz assim. Você está querendo usar a palavra para fazer outra coisa. Deus é assim. E você vai ver os milagres acontecendo, por quê? Porque quando você conhece, a palavra conhecer, irmão, na Bíblia, toda vez que você vê a palavra conhecer fala de intimidade. Lembra? Adão conheceu a Eva e nasceu a Eva. Abraão conheceu a Sara e nasceu Isaac. Então, o conhecer na Bíblia fala de intimidade. Então, quando você conhece a Deus de verdade, a Bíblia diz que quando o homem conhece a mulher, os dois se tornam uma só carne. Quando é que eu me torno um só com Deus? Quando eu realmente conheço a Deus. Quando eu sei o que Deus gosta, quando eu sei o que Ele não gosta, quando eu começo a entender como é que o Espírito age, o que entristece o Espírito. Se eu sei que entristece o Espírito, eu vou fazer? Não, porque eu sei que entristece o Espírito. Se entristecer o Espírito, eu vou conseguir dar fruto? Não, porque o fruto ele vem do Espírito. Então, se eu entristecer o Espírito, logo eu não vou dar fruto. Eu vou minguar, eu vou ser uma árvore infrutífera. O homem, ele era coxo desde o ventre, do ventre da sua mãe. Como Lucas descreve toda a sua vida, desde o dia de seu nascimento. Seus pés e suas pernas permaneceram aleijados e inúteis. Por isso, ele nunca aprendeu a andar, correr ou dançar. Ele dependia totalmente de outras pessoas. Mas naquele dia, tudo mudou. A palavra olhe para nós. Pedro observou o homem atentamente, que nem todo mendigo é genuíno. O homem, porém, não olhava para Pedro, talvez porque quisesse atrair a atenção de outros possíveis homens, que estavam em volta, porque Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. Aquilo que eu acabei de falar, Então queria que o homem não tivesse dúvida sobre quem era Jesus. Outra coisa, quando ele diz assim, quando ele fala, Pedro levanta e diz: em nome de Jesus, olhe para nós, se coloque de pé. Então Pedro, vendo a oportunidade de realizar o milagre útil, queria que o homem não tivesse dúvida sobre quem era os seus curadores, ou seja, não perca tempo
Aqui outra coisa que eu quero chamar bem a atenção de vocês. Pedro só fez o milagre porque o homem, ele fez o quê? Ele olhou, né? Ele disse, ó, olha para nós. Se o homem não tivesse olhado, não desse ser, o homem não desse ser volta para Pedro, continuasse lá. Pedro curaria ele, sim ou não? Oi? Provavelmente não. Não. Porque Pedro só pediu uma coisa, olhe para nós. Então o que eu quero dizer com isso? Não perca tempo com quem não quer ouvir você. Não perca tempo com pessoas que não querem olhar para você. Não adianta. Já fui na casa da pessoa 3 vezes, não vai mais. A Bíblia diz que nós não podemos jogar pérolas. É corpo. Corpo ele pega uma sagrada vida. E você vai estar pecando se você continuar insistindo. Então fala uma vez, fala 2, mas não fique jogando. A pessoa não quer. Não perca tempo. Então, toda vez que você for investir em alguém, invista em quem presta atenção. Tem muita gente aí querendo prestar atenção. Não perca tempo, né? Vou aprender isso muito cedo com um padre, né? Porque eu estava na igreja católica, ele dizia assim para mim, Fabiano, não perde tempo com um vaso velho. Tu só vai se incomodar. Tem um monte de vaso novo lá fora. Um padre, uma vez falando. Eu aprendi isso muito cedo. Tu não vai ver gastando tempo com um vaso velho. Não vai. Se o vaso não estiver olhando para mim e fala, não quer prestar atenção, então. Porque daí você vai perder tempo com a pessoa, porque tem a pessoa que precisa mais aqui do lado que você não está vendo, você está perdendo tempo de um vaso não. Se o vaso não está olhando para ti, deixa ele caminhando. Terceiro, o presente de Pedro e João, lá no verso 6. Mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas tenho algo para te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Nós vivemos a geração das igrejas hoje que tem ouro e prata, mas não tem levanta e anda. Mudou hoje, né? Hoje a igreja tem ouro e prata, mas o levanta e anda acabou. E quando nós vemos em lugares tendo levanta e anda, às vezes até nós falamos, e ele fala, coisa do diabo, não pode. Não, Deus não trabalha assim. Toda vez que você vê alguém criticar alguém que está fazendo a obra, que a pessoa sendo liberta, pessoas sendo mudadas, a pessoa criticar, duas uma, ou ela queria estar no lugar daquela pessoa, aí velho, vamos decidir, ninguém chuta cachorro morto. Tu está dando fruto? Vamos falar mal de ti. Está dando fruto? Aí vamos falar, não, mas também, né? Sempre eu também, mas também. Agora liberou uma vez a gente disse para ele, pastor, na tua igreja está cheio de gente, sabe por quê? Porque tu liberou tudo. Eu falei, está tudo liberado agora, irmão. Tudo liberado. Nem perco tempo, né? Então, mais do que ouro e prata, o homem já teria ficado bastante satisfeito com a moeda de ouro e de prata. Mas Pedro e João não tinham nenhuma. Em vez disso, eles tinham algo de valor inestimável. O que era? O nome de Jesus. Ele diz, olha, o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Por que ele falou em nome de Jesus de Nazaré? Não sabe. Então, o nome de Jesus Cristo, aqui nesse caso, é a palavra que significa autoridade, poder e glória. Pedro possuía poder de cura, mas apenas como um dom de Jesus por meio do Espírito Santo. Era realmente o poder de cura de Jesus, não de Pedro. Pedro sabia disso e estava ansioso para que os outros entendessem claramente, Pedro, ele podia falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Você vai ver, se a gente depois ver o texto, depois você vai ver em casa, que as pessoas vão atribuir a ele. Ele diz, não, nós somos homens comuns. Ele dá o testemunho de Jesus. Jesus de Nazaré passou a ser conhecido como Jesus de Nazaré. Por quê? Pois Nazaré era uma cidade natal, onde cresceu e trabalhou por algum tempo como carpinteiro. O nome Jesus é uma variação de Josué e era um nome bastante comum para os meninos judeus. Então, Pedro identificou como Jesus, o Cristo de Nazaré, para deixar claro a qual Jesus ele se referia para o lar.
Por isso que ele diz, olha, em nome de Jesus, Nazareno. Porque tinha vários Jesus ali. Era um nome comum, né? Igual Pedro, Lucas, quantos Lucas conhecidos aí, né? Lucas, Gabriel, tem um nome. Mas fala, em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. Então, o nome de Jesus tem todo o poder, é a senha, né, irmãos? Irmão, eu estava pesquisando, quando eu estava fazendo o curso de libertação, eu descobri uns lugares que são terreiros, que os santos, os pais de santos, os nomes de santos, curavam pessoas em nome de Jesus e davam ceia. Olha que escolha. Como é que tu vai arrancar um pouco desse? Como é que tu vai pregar um pouco desse? Dizer que lá não tem Jesus. Se o cara do terreiro está dando ceia, ele dizia, no meu terreiro deu Santa Ceia. E olha, em nome de Jesus, já curou ele juntamente com a minha entidade. Como é que vai pregar com um povo desse? Para você ver o nível como as coisas estão. Para tu ver, né, a mistura. Então, levanta-te e anda atrás, né? O homem compreensivelmente não entendeu a ordem de Pedro, mas como diz o versículo, Pedro pegou pela mão e o ajudou a levantar. Foi aí que o homem percebeu que podia levantar. Pedro não estava erguendo o homem ainda paralítico, evitando como um charlatão faria para fazer parecer um milagre aos crédulos, né? Se fosse hoje, né? Imagina, Pedro chegando lá, aí se Pedro e João fossem os pastores que nós estamos por aí hoje, eles iam chegar lá, Sila, pega a câmera, vamos mostrar aí. Irmãos, estão aqui na frente da porta, formosa, na frente daquele camarada ali, ó, quem vai levantar agora ali, ó. Aí Pedro já vai fazer uma basta. Em nome de Jesus! Levanta, aqui gente, ó, viu? Deus aí da cura, aqui tem poder. A minha igreja é na rua tal. Aqui tem a mão de Deus. Não é assim? Cada um tem que puxar para a sua sardinha, né? Aí a honra está em quem? Está entendendo? Mas não, Pedro ficou quietinho, irmão. Pedro só falou com ele. Pedro não fez alvoroço, só chegou para ele, em nome de Jesus de Nazareno. Eu disse, em nome de Jesus de Nazareno. Eu tenho a força. Ele tem os poderes de Cristo, né? Não, cara, de boa. Em nome de Jesus. Levanta ele. Pedro puxou ele ficou em pé, ele pulou. E se você vê a história, ele pulou. Pedro se olhou o outro, resolveu. Vamos orar. Deixa eu orar. A Bíblia diz que ele vai correndo atrás de Pedro e de João. E o homem saltou e pulou e correu para Pedro. Pedro levantou o carro, recebeu, vamos lá. Se fosse hoje, a selfie a tarde inteira. Quer também? Faz uma fila aqui, vamos lá. Olha como a visão da igreja de hoje é diferente. Porque a gente se maravilha. Eu lembro eu já falei aqui, né? Um missionário brasileiro que foi na Índia. Aí lá na Índia, ele foi pregar, o povo tudo sentado assim no chão mesmo. Aí ele terminou de pregar com uma senhora cega, e ele botou a mão e essa mulher enxergou. E ele ficou abismado, glória a Deus, olha a minha igreja. A mulher voltou enxergando, sentou, e ele viu que povo frio, mulher enxergou, milagre, e esse povo frio, e ele ficou indignado com o pastor, aí contando, né? Quer dizer, eu vou tentar achar esse podcast e mandando para você, tá? Aí ele chega tudo arrogante com o pastor. Meu pastor, vocês aqui são frios, hein? Poxa, a mulher enxergou. Ele sim, mano. Mas para nós, é normal. Aqui toda semana alguém está enxergando, alguém levanta, começa a andar. No Brasil não é assim. Aí ele deu piripaque de Chaves, né? Aí ele falou, eu fiquei com vergonha, porque para mim é algo extraordinário, para eles é algo que acontece toda semana, então é só mais um. É igual nós, irmão, imagina, na primeira vez se entrar um paralítico e nós orar e ficar de pé, para nós aqui vai ser uma festa, glória a Deus. Aí, na outra semana mais um, glória a Deus, no outro mais um, quando chegar no quinto. Não vai dando paralítico que você vê que o senhor tem bom, não vê que tem si.
Não, estou dando exemplo. Tem poucos que a gente conhece, pode estar acamado, né? Pode estar acamado por aí. Pois é, mas, né? O guru vai todo, né? Nos primeiros 3 meses, a igreja que vai entrar no furor, vai entrar no fervor aqui. Glória a Deus, né? E claro, a gente vai querer edificar, mas ó, lá na igreja reta está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, está abrindo o céu lá, vem para cá, vai ser uma bênção, glória a Deus. Mas no 6º mês, irmão, para nós vai ser normal. A família vai dizer, glória a Deus, e nós nem. Como assim? É que a gente não, irmão, é assim, que a gente faz tudo aqui todo dia, e todo dia acontece alguma coisa, então para nós não. Igual a gente está acostumado a expulsar demônio. Quando vem gente ficar endemoniada, tem gente que fica aqui ainda. Não é pra gente normal já. Fica dando projeto, fica aqui. Não. E o pessoal está falando. Mas que é uma verdadeira, deixa eu orar. Vou orar, não vou ler do vídeo. Então, no final da oração, eu posso falar, levanta em nome do Senhor Jesus? Pode. Porque, meu, se o cara não pode ter tudo, se eu falei toda a oração que a gente faz, eu orei, eu pensei assim. Eu nunca falei, levanta em nome do Senhor Jesus. É pela fé, né? Se tu crê. Eu falei, se no final eu vou falar e não fala. Você já aconteceu com o pastor Felipe, verdade? Aconteceu um ataque da bênção. Lá no Lebrão. Chegou uma mulher, fazia passar por uma outra igreja. O cara chegou lá com ela no colo e ele simplesmente largou ela no primeiro banco. Falou assim: isso aí é uma cara mesmo. Ela não gosta dessas coisas. Já fui em um monte de igreja, cara. Isso aí pra mim não. Isso aí, foi bom. E a mulher foi, eu tinha uns 20 anos, estava usando fralda, estava com a perna bem magrinha, dá para ver que ela muito tempo sem andar, ela não tinha mais falado com a perna bem magrinha, assim, tinha primeiro banco, mais 5. Aí quem foi ministrar na época foi um missionário Luciano, da rádio, foi pregar lá. E ele pegou, daí lá em cima, olhando para aquela mulher e disse assim: Luciano, não, você vai botar a mão, porque o Luciano também é usado por sinais de maravilhas. Só que não sei o que aconteceu naquele dia, o Luciano passou na frente dela, todo mundo, aí só voltando nela assim, tem que ir porque eu tenho que parar, que 5 meses nessa maravilha, foi embora. Todo mundo foi embora, a mulher foi. Aí eu lá em cima ali, eu fiquei indignado, falei assim: não, tem que estar bom, né? Mulher veio aqui, atrás do milagre, já passou por outra igreja, tal, só. Mais uma, Senhor. Aí o Senhor falou assim: tu ama ela. Mas na hora eu senti um amor tão grande por ela, parecia que eu conhecia ela anos, assim. Eu falei: eu amo. Assim, então pode lá, porque você só vai curar quem você ama. Porque o prodígio de sinais, ele trabalha através do amor. Então não é tu olhar para a pessoa e ter empatia. Não, você tem que amar aquela pessoa. Você tem que orar para que Deus coloque amor por vida. Se tu olha que quando tu vê a condição daquela pessoa, eu creio, hoje eu entendo que quando Pedro olhou aquele cara, Pedro não só viu um enigma, mas Pedro amou aquele cara comigo. Eu reconheço esse cara. Pedro falou: cara, não, vai levantar em nome de Jesus, porque ele te ama. Então, daí aconteceu, eu chamei a Elisandra estava lá ali, ela foi para a Elisandra, colocou nas pernas dela. Eu olhei para ela assim: mano, tu crê que Jesus pode te curar hoje? Não. Vai dizer que não? Ela estava frustrada, tirando todo mundo embora, não foi eu e a Elisandra com ela. Eu falei assim: não, então vamos orar. Aí a gente começou a ministrar, e quando eu comecei a ministrar, as dores dela passou para a perna da Elisandra. A Elisandra já caiu do joelho. Ela morta dando minhas pernas. Eu falei assim: então, continua aí, ela vai levantar. Aí a gente orou, a Elisandra conseguiu levantar. Eu tive que botar a Elisandra sentada, parece que o que estava nela passou para a Elisandra sentou e a mulher levantou. Aí eu te pergunto: a mulher voltou para ir para o culto? Até hoje, recebeu a bênção. Aí o cara veio, depois, era quase tarde já, viu ela entrou andando dentro do carro, o cara também viu da bola, foi bom. O cara estava correndo. Depois de uns 2 anos, o Ademir falou para nós, que ela disse que ela voltou para casa de novo, né? Depois de 2 anos a pessoa foi cometida primeiro, para mim foi isso. Porque ela tinha contraído uma enfermidade que estava deixando ela degenerativa. E ela estava perdendo as forças, e o final dela era linguagem. Só que ela passou por um monte de igreja, ou seja, quando recebeu a bênção, ela ficou alegre ali, chorou e tal, foi andando. Aí nós falamos: o culto aqui é tal dia, nunca mais apareceu. Se talvez ela foi em outra igreja, né? Porque ela morava do lado do Fátima, mas no Hebron, nunca voltou nem para testemunhar. Aí depois o presbítero falou: lembra daquela irmã lá? Entendeu? Voltou para cá, meu Deus.
Mas assim, irmão, a chave... Não se firmou. Porque assim, irmão, Deus cura, o espírito de enfermidade sai, mas se a pessoa sai dos caminhos, a Bíblia diz que volta, mas 7, a situação acontece. Então, você sente, né? Você sente, lá no projeto lá, não sei se o cara lembra do cara do câncer, né? O cara do câncer, o cara tá podre, fedido, velho. O cara era obreiro ainda falei, o cara era obreiro da Deus, o cara fedia. O cara chegou todo sem jeito, assim, sentou no meu lado, nem passou, posso sentar? Ele passou nem toca, assim, eu tô com câncer aqui, tá podre, tá cheio de bicho. E ele não queria levantar, assim, o pastor olha para mim, eu fico na hora, mano. Aí eu fui colocar uma assim, passando muito perto, porque vai ser muito curso. Aí eu não lembro quem estava comigo, que eu pedi para orar junto. Então, no outro dia, tu viu o cara? Não veio mais. Veio? Mas tu não sabe. Mas veio uma vez e não veio mais. Veio uma vez só, procurou e não viu mais nem nada. Então, quando ele voltou, no outro dia, estava limpo, não tinha nada. Mas ele pode vir muito mais. Não, sumiu, irmão, acabou. Ele veio o pastor Léo, era por ti porque não tem mais nada. Sabe? Aí, claro, quando ele chega lá, irmão, olha aqui, ó. Amém, glória a Deus, se tu disse, né? Como eu falei, estava tampado, não viu, não levantou também. O pessoal fala, pastor, tem mais nada? Vai passar a mão aqui, realmente. Mas no segundo dia ele lá no carro, mas o cheiro também, né? Não tinha mais nada. O cheiro não tinha, o primeiro dia que ele estava lá, quando você deu, sabe? Não tinha cheiro nenhum. Então, segundo ele, tinha estruturado. Mas agora, nossa, glória de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus, amém. Meu irmão, amém. Ele não, pastor, tá? Não tem mais nada, procurado. Só quero agradecer ao pastor, ele nunca vai vir para estava cheio. Então, Deus Deus só quer que você entendamos que o poder é incondicional. Então, a quarta característica da igreja, o poder de Deus sempre será incondicional. O que é incondicional? Não tem condição, não. Então, quando a gente vê alguns camaradas dizer, ó irmão, vamos até aqui a quarta-feira da vitória, traz o enfermo e tal, daí o enfermo vem, aí a gente traz lá o Chico Bola de Fogo, e o Chico de Bola prega e nada acontece. Aqui a gente fala, ó irmão, não deu nessa quarta, mas fica firme na campanha porque são 12 dias. Até lá vai ter milagre. Aí a gente bota a curva, aí no final ninguém foi curado, aí fala aqui no final. Não, mas também, né, irmão? Tem que ter fé, né? Se tu não tem fé, tu não alcança a tua vitória. A gente quer remendar, né? Remendar plano. Não podemos remendar. O que você falou dele? Ele não volta para jantar. Falta 20 minutos dele. Então, você tem que entender que nós temos que entender que nós não podemos remendar plano. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então tem que remendar plano. Se não for curado, o problema não está em quem não recebeu. O problema está na gente. Então é muito fácil a gente... Porque é fácil o cara falar assim, cara, tu não recebeu, não. O problema está em mim. Quando acontece... Nossa, a gente fica aqui um mês sem ver um milagre, sem ver Deus transformar. Eu não sei você, não. Fica agoniado. Já falo para ela, não. Você não está deixando lugar porque o problema não está sendo evitado. Né? Porque desde quando a gente está com o ministério, sempre aconteceu. Né? Porque Deus abriu emprego para um, Deus colocou outro, Deus trabalhou na vida de um, na vida de outro. Né? Teve aquele cara lá que você cadeira de roda, né? O pastor chamou ele lá na frente, né? E falou assim: vai ser curado hoje. Né? Ele falou bem, né? Daí esse curado que é. Daí um adolescente que a criança tinha uns 9 anos, 10 anos, né? Acho que o menino falou assim: não, ele não pode ser curado. Falou, daí todo mundo se assustado assim, né? O menino dele. Não, ele não pode ser curado. Porque se ele levantar essa cadeira aí, Deus está demonstrando que ele vai lá para a pessoa que está na cadeira de roda. Verdade, sim. Né, amor? Daí o pastor orou para ele, como ele é sabiado, né? Orou para ele, não aconteceu nada. Cala a boca! Pensa no clima do final do culto. Menininho. Foi lá e falou, é verdade. Lá no meio. Ia mandar um cara lá. O adolescente lá era a bola do fogo. Ele chegou assim: não, pastor, nem olha para isso aí, ó. Deus manda dizer isso, pastor. Se ele levantar,
ele vai sair dessa cadeira e vai matar. Ele fez uma promessa para ele mesmo, que se ele levantar dessa cadeira, ele vai matar quem botou ele nessa cadeira. Aí o cara falou, não, é verdade, pastor. Verdade. Essa coisa vê. Então tem coisas que Deus manda, Deus te avisa antes. Deus vai falar para você, ó, não bota a mão aí porque eu boto na espada. Né? Então, por isso que é a importância, amigo. Você está em oração, está conectado no céu, para você saber quando você deve colocar a mão e quando não. Se for colocar, Deus não falou nada, vai faz. Agora, se Deus falou, não bota a mão, você vai dar bom. Ó, aconteceu com um casal de pastores amigos nossos. Ele queria ajudar muito casal, e ele estava agoniado, disse assim, falou para a mulher, vamos no mercado, vamos lá comprar uns 3 carrinhos de compra, precisa ajudar aquele casal lá. Pegou e foi. E quando chegou na porta do mercado, Vitorino, aquele que apareceu, parente do Vitorino, lá no Albino, quando ele chegou na porta do mercado, o Senhor soprou no ouvido dele. Quem mandou te fazer contrato para eles? Não, eu que estou tratando com eles. Largaram a guerra, mas ele saiu, ele sente. Eles iam comprar 3 carrinhos, vão te encher. Não. Aí ligou para ele, pastor, eu queria ajudar um casal, meu Deus. Disse não. Vai fazer o quê? Ele disse não. Vai fazer o quê? Vai contar Deus? Que Deus usa métodos para trabalhar no nosso coração. Tem uns que Deus aperta, tem uns que Deus abre porta, tem uns que Deus bota enfermidade, tem uns que não. É assim, até a gente aprender a depender dele. Então o poder de Deus é incondicional, ou seja, não tem condição, é incondicional. Se você crê, né? Tem um grupo, tem um rapaz novo, um jovem novo, eu acho que não me lembro, negócio é Tiago, acho que é Tiago. Eles têm o grupo de evangelismo da meia-noite de São Paulo. Aí eles contando assim, eles contam assim, normal, eles oram na igreja, acaba o culto domingo à noite, né? Aí domingo à noite eles ficam na igreja orando até meia-noite. Quando dá meia-noite, eles pegam o skate, eles nem sabem andar de skate, mas eles pegam o skate e vão lá para a Avenida Paulista e vão lá evangelizar. Aí teve um missionário contando que foi um missionário, o cara pregou lá e falou assim, eu gosto de evangelismo, fazia muito na minha igreja, lá na minha cidade, então vamos com nós, vamos. Aí ele disse, mas só vamos passar em casa por causa de roupa, esse cara de roupa. Aí o missionário não, terno e gravata, por que você falou isso assim? A gente vai evangelizar, né? Agora tu vai chegar de terno e gravata. Daí ele só tirou o terno e só tirou a gravata e foi assim. Aí na primeira roda que eles chegaram, tinha 3 homens num bar, assim, lá fora do bar, conversando, eles estavam muito embriagados. Aí o missionário falou assim, você tem embriagado. Ele disse, se perderás a glória de Deus. Ele chegou perto dele, ele falou, vocês estão, chegou lá, o assunto dele dos rapazes, cara, essa droga aí é ruim. Eu vou pedir uma boa para nós. Aí nisso ele chegou assim, vocês querem chapar? Nós temos algo muito melhor. Cara, que é nada, cara, a mais forte nós temos aqui, os caras com a droga não. A mais forte é essa aqui, ó. Não, o que eu tenho é a mais forte. Aí os três, então nós também, nós queremos. Quer mesmo? Então fica de pé. Como assim? Relaxa, vocês não querem? Fique de pé então. Aí os 3 se levantaram e falaram, pode besteira, não, pode ficar de pé, eu vou dar para vocês, eu vou colocar na mesa aqui. Aí pegou, tirou uma Bíblia pequenininha, colocou no meio da mesa, tá de palhaçada? Dele, calma. Ele botou a Bíblia e ele falou, Senhor, em nome de Jesus, agora, tira o efeito da droga dos 3. Os 3 ficaram só na hora. Na hora. E ele, cara, o que tu fez? Ele disse, isso é o Espírito Santo. E começou a ministrar para os 3, ganharam os 3 para Jesus, pegaram o telefone deles, cada um foi para sua casa, e eles, bora, missionário. O missionário falou assim, sem entender nada, como assim? E assim foi, diz que gente que era surda ouvindo, tinha um cara que era mendigo, o cara estava com a perna quebrada, perna machucada, ele olhou, a perna do cara voltou, normal, e ele viu, tem esse mundo. Aí o missionário começou a tomar, ele falou, não, o que tu fez, cara? O que tu fez? Não pode, mas vai voltar bem amanhã? Ele não pode, o cara ficava assim em dúvida, ele não foi Jesus, o cara, glória a Deus. Não, uma rapazadinha ali, 16 de setembro, né? É porque ele tem vida com Deus, e ele crê, e a gente
fica, será não, filho? Coloca a tua fé em ação. Se você colocar a tua fé em ação, só que assim, as coisas têm que começar na minha casa. Se eu começar a botar fé na minha vida, em casa, vai ser uma extensão. Não adianta você ter fé aqui em casa, não tem. Então começa em mim, começa em você em casa. Imediatamente. Uma cura verdadeira, milagrosa, é instantânea, ao contrário da cura natural. Não há período de recuperação. Assim que Pedro ajudou a levantar o homem assumiu o controle, soltou de pé e ficou de pé pela primeira vez na sua vida e começou a andar. Isso significa que ele começa a andar imediatamente, mesmo sem nunca ter aprendido a andar ou sequer ter sido capaz de andar antes. Além de andar, ele deu alguns pulos, louvando a Deus. O homem talvez não entendesse como de repente se recuperava tão completamente, mas sabia que o poder havia feito, que algum poder podia ter feito isso. Era a obra de Deus, pois ninguém poderia ter feito aquele milagre. Então ele deu a Deus toda a glória e a gratidão, porque ele pula, né? E vai para dentro do templo. Ele podia, glória a Deus, corri, agora eu vou para casa. Não, ele foi para dentro do templo, foi lá adorar a Deus, porque ele sabia da onde vinha o milagre. Quinto e último característica, o grande espanto do povo. Né? Então aqui é outra coisa. Todo o povo viu andando e louvando a Deus. Reconheceram-no como um homem que costumava sentar-se e mendigar à porta formosa do templo. Ficaram ali maravilhados e admirados com o que havia acontecido. O paralítico que fora curado se agarrou a Pedro e João, enquanto todo o povo corria em direção a eles para o pórtico de Salomão, como ficaram admirados. Irmãos, o que era o pórtico de Salomão? O pórtico de Salomão nada mais era que dentro do templo lá, quando eles queriam ter algum debate, eles iam para o pórtico de Salomão. O que era um pórtico? Nada mais é que dentro do templo, o templo era enorme, dentro do templo, no cantinho lá, tinha 4 pilares e um puxadinho. Não, é um pórtico de Salomão. Se na tua casa tu tem uma garagem com 4 pilares, interliga, aí ó, tu tem o pórtico de Salomão. Alguém pergunta, Fabiano, é isso aí, esse aqui é o pórtico de Salomão, não tem dois, eu tenho uma assim e uma assim, né? Então aquele é o portão lá, eles se sentavam para debater. Eles viravam, vamos lá para o pórtico de Salomão lá para a gente resolver isso aí. Né? Os fariseus queriam saber de onde vem lá, de onde vem isso aí. Mas um lado, enquanto o povo estava aqui adorando, eles iam para lá para debater. Né? Então todas as pessoas, esse foi um milagre testemunhado por muitas pessoas. Todos viram o homem andando, todos reconheceram como o antigo mendigo aleijado que era deixado diariamente no portão do templo. Todos ficaram maravilhados. Mais tarde, até mesmo os inimigos e seguidores de Cristo iam admitir: um milagre notável foi realizado e não podemos negá-lo. Isso vai estar lá em Atos 4,16. Os próprios inimigos lá, né, no próximo capítulo, vão lembrar desse milagre aqui. O homem se agarrou a Pedro e a João, ou seja, o homem curado não se agarrou a Pedro e João porque não conseguia se sustentar. Ele estava andando pela primeira vez na vida quando uma multidão veio correndo em sua direção. Naturalmente ele ficaria desconcertado com isso e se agarraria aos homens que haviam curado. Você imagina, entrando ali 10, 15 pessoas, estava cheio de gente. Aí o cara entra pulando, o povo quer ver, né? Aí ele ficou com medo, o povo chegou, está andando, calma, como é que está andando? Será que não já pegou uma perna? Já quer ver se era ele mesmo? E a Bíblia diz que ele correu, se foi para trás de João e Pedro, ó, foi esses dois aqui, ó, com eles aqui, ó, resolve aí. E Pedro e João estavam como? Ainda tinha acabado de fazer milagre, mas estava lá, né? Então, o espanto seria de se esperar essa situação que as pessoas estivessem tagarelando, né? Algumas versões dizem que eles estavam confusos, contraditórios, que havia acontecido e muitos negariam que tivesse ocorrido, tentando dar explicações equivocadas, mas os fatos eram tão simples e óbvios que todos aceitavam e reagiram
com total espanto. Ou seja, o espanto, ele vai fazer parte, ele faz parte da igreja. Muitos, por não entender o que está acontecendo, eles vão se espantar. Né? É igual quando Jesus se manifestou pela primeira vez. Acho que é Mateus 13, né? Quando Jesus se manifesta pela primeira vez, ele está pregando e ele fala assim, ele começa a ler Isaías 56. Aí, lá no templo, todo sinédrio tem uma cadeira vazia que fica do lado direito, que simboliza a cadeira da lei, a cadeira de Moisés. Aí Jesus lê Isaías 56, aí ele termina de ler, ele pega e senta na cadeira. Ele fala, e esse tempo chegou, eu sou o Messias. Não. Aí os caras que cresceram com Jesus falam, não é esse aí, o filho do Zé? Não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Não é seus irmãos aqui, Pedro, Tiago, Simão? Suas irmãs não se devem casamento e moram entre nós? De onde vem também essa sabedoria? Espanto. Outros já queriam apedrejar, já, vamos matar. Porque ele sentou na cadeira de Moisés. Imagina a Maria lá no meio, calma, gente, calma. Ele é ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração do povo, fez poucos milagres e foi embora. E disse a seguinte frase: o profeta não tem honra, mas só pátria, né? Casa e pátria. Então, o espanto anda mal. As pessoas acham, porque você pode ver, as pessoas que são religiosas, elas esperam que quando você sai do âmbito dela, que você vai estar quebrado. Vai dar tudo errado para você. Não vai durar. Né? Eu mesmo vi muito isso. Ouço de vez em quando. E eu tenho que me preocupar quando eu parar de ouvir. Porque a Bíblia diz que quando você está no caminho certo, você está sendo perseguido. Então, quando você parar de falar mal do povo aí fora, as más línguas, começar a falar bem de nós, você se preocupar. Porque daí eu vou estar andando na mesma visão. A gente não pode ter a mesma visão. Estamos se contra. Lembra de Edward, né? Um dos maiores pregadores. Chegou o Senhor, eu estou desviado, porque Senhor, ninguém mais me persegue, ninguém mais briga comigo por causa da tua palavra. Aí ele desceu do cavalo e disse: Senhor, me perdoa porque eu me desviei. Aí disse que enquanto ele orava, veio alguém, tocou uma pedra na cabeça dele, abriu a cabeça. Ele passou: obrigado, Senhor, agora eu sei que ainda estou na tua presença. Subiu do cavalo e foi pregar. Mas foi aquela desviada, que fazia um mês que ninguém criticava, ninguém apontava, né? George Stepney, um dos maiores rivalistas da Califórnia, ele estava sendo muito perseguido por um pastor da região, muito perseguido. E um dia ele falou: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, mata esse cara, eu não aguento mais esse cara, mata esse cara, some com esse cara, ou me tira dessa cidade, Senhor, porque eu não aguento, todo dia calúnia na rede social, todo dia. Aí o Senhor falou: não, eu posso matar ele, porque eu tenho base para falar. Ai daquele que tocar no meu ungido. A minha palavra tem base, mas escolhe outro. Como assim? Escolhe outro para te perseguir. Ele fala: cara, tu está muito bem. Enquanto tu não tiver um perseguidor, tu vai se achar. Eu preciso que tu continue com o perseguidor, porque a minha promessa é essa: em meu nome vão te odiar. Então, enquanto tu estiver fazendo a coisa certa, vai ter perseguidores. Você não pode ficar triste com isso. Você tem que se alegrar. Estão te perseguindo? Glória a Deus. É a primeira característica. Estão falando mal de ti? Aleluia. Glória a Deus. Se preocupe com o que Deus pensa de você. O que o povo pensa de você, irmão? O povo sempre vai querer barra mais. Então, não te preocupa com as coisas daqui. Então, o que nós aprendemos hoje? Depois, quarta-feira, a gente vai pegar a segunda parte, né? 5 características ali. Primeiro, que a missão da igreja não é só falar. A missão da igreja é salvar e curar. E por onde ela passar, ela tem que ter transformação. Tem que ter. Se não tiver transformação, é só mais uma. Vira tudo. Então, ela precisa fazer alguma coisa na cidade, ela precisa fazer alguma coisa no bairro, né? Então, ela precisa estar movimentando, trazendo o povo para perto.
Aqui eu estou falando para exame, porque estou querendo voltar com a oração na madrugada, sábado para domingo, na meia-noite e 6 da manhã. Só que eu não vou brigar, né, irmão? Eu vou fazer a primeira vez. Ver o que quer. Não consigo aguentar ficar meia hora, mas se aguentar ficar 2 horas, né? Se aguentar ficar comigo até as 6 da manhã, amém. Né? Mas a gente precisa disso, a gente precisa avivar. Porque a gente fala, em casa, a gente tem que ter um altar em casa, só que em casa a luta é maior, a guerra é maior, né? Mas se você for olhar, nem os discípulos oravam em casa, eles oravam no templo. Jesus não orava em casa, Jesus subiu um monte, ele tem um tempo com Deus. A base é a oração, a oração é a base. Quanto mais oração, mais tempo de oração tiver, tem um pregador, esqueci o nome dele agora, tentando botar o nome dele agora, já vamos encerrar. Ele leu a passagem de 1 Coríntios, onde Paulo diz que em ora em línguas edifica a si mesmo. E ele falou com Deus, vou fazer um voto, Senhor. Eu vou fazer um quartinho e eu vou orar só em línguas. E ele começou a orar. Primeiro mês, ele orava 1 hora por dia. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. No terceiro mês, ele começou a tirar 4 horas. No último mês, 4 horas por dia. Ele disse que ele orava tanto em língua que o livro para rima, que ele tanto falava. Ele ficava falando em línguas. Aí ele falou que ele tinha uma igreja, né? Um pastor de igreja. Ele falou que quando, no quinto mês, ele pregava, e quando ele chegava perto das pessoas enfermas, as pessoas eram curadas. Só que não botavam não. Ele só dava passo. As pessoas começaram a se curar. Por quê? Porque a oração é o combustível. A bateria está fraca. Então, quando ele começou a orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica. E ele não orava mais, só falava em línguas. Né? Tem você procurar na internet, tem o testemunho do apóstolo Zermínio. O apóstolo Zermínio disse que o ministério dele deu uma guinada quando ele começou a entrar no quarto e ficar orando em línguas lá por 2, 3 horas. Todo dia, acordava cedo, 4 horas da manhã, até as 6, oração em língua. Oração em língua. E as coisas começaram depois de meses, né? Assim, né? Agora é língua aqui, e a gente é assim, né? A gente quer febre micro-ondas. Uma semana eu lembro em língua já quer. Não demora, porque é um relacionamento. A Bíblia diz que o Espírito geme por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem pedir, irmão. Nós não sabemos pedir. Tiago 5, pedir não recebeis, porque pedis? Não. Até para pedir nós vamos. Aí o Espírito Santo ele entra e pede em nosso favor, né? Então nós precisamos ter tempo para falar. Uma pergunta? Fala 3 minutos. Já terminando o horário. Nada? Passa a conta e fecha a regra. Fecha a conta e passa a regra, então? Passa a regra e fecha a conta. Vamos orar então? Levanta a voz e oração aí, pastor. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Pai, te agradeço dessa oportunidade, Senhor, está conosco, Pai, nos ensinando, Pai, a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra diz que o louvor padece por causa do conhecimento, Pai. Então, abre, Senhor, nosso entendimento, Pai, fica conosco, Pai, nos ensinando, Pai, abençoa cada um de nós, Pai, leva lá para casa, Pai, dá uma abençoada, para abençoar, né? Coloca tudo em tuas mãos, que eu falou, Pai, no nome de Jesus, amém e amém.